pessoal, boa noite. Quem entrou via outros canais que não o meu e não me conhece, meu nome é Bruno, sou comercial aqui na Genial Investimentos. Tenho o grande prazer de ter comigo aqui o Renato, que já conheço de alguns anos, e além de um grande amigo, é um especialista nesse mercado americano, de bolsa, análise de fundos e, como eu falei na chamada, tem feito através da Buena Vista, que é a gestora, um excelente trabalho de modernização no mercado brasileiro, trazendo um modelo de ETF para o Brasil que até então não existia, que é o ETF que paga dividendo, como um fundo imobiliário, por exemplo, mensalmente. Mas, mais do que isso, trazendo um veículo que tem dado acesso à dolarização do patrimônio, ou seja, dando para as pessoas aqui no Brasil a oportunidade de investirem em dólar, sem precisar da burocracia de abrir uma conta lá fora, de fazer câmbio e tudo mais. E mais do que isso, um instrumento para também acessar o maior mercado do mundo e mais importante hoje, né? Então é isso, Renatão. Obrigado demais por ter aceitado o convite. Uma segunda-feira à noite aí. Tem muito assunto para falar. Se quiser se apresentar antes aí, a gente começa já na sequência no tema. Tem bastante coisa. Pô, primeiro eu que agradeço pô, o convite, bater esse papo. Além de amigo de bom tempo, ó, mega parceiro aí com a turma da Genial, né? Então, pra gente é um prazer falar. A gente tem falado bastante, estamos falando com muita gente aí por conta da questão dos produtos, dos fundos novos que estão saindo. Acho que tem um pouco dessa questão de fato aí que a gente estava comentando agora há pouco, dessa questão de dolarização, né, essa Uhum. disparidade aí que está tendo entre ativos internacionais, principalmente Estados Unidos, comparado ao Brasil, né? Moeda aí, nossa moeda atingindo hoje a moeda que mais desvaloriza dos países emergentes, então É. é bem negativo, né? Principalmente quando o mundo está andando, né? Você não está tendo problema macroeconômico para estar desse jeito, né? O pessoal realmente está conseguindo aí se afogar numa xícara, né? Não é nem um copo mais, né? Tá complicado, tem que fazer muito esforço Sim. para conseguir fazer isso, mas é de fato o que a gente tem. Então, assim, pô, falando rapidamente aqui do meu lado, né? Meu nome é Renato Nobre, eu estou no mercado literalmente desde 2000, Caramba. né? Então, entrei aí no auge da crise.com, acabei me especializando em crise, eu gosto bastante do tema, do assunto, da complexidade. Eu até, a gente faz uma brincadeira aqui interna, fica fácil para a gente falar esse ano, porque para a gente aqui os nossos cases estão subindo muito, mas 2022, por exemplo, foi ao contrário, né? A gente apanhou pra caramba, a bolsa americana caindo bastante, cases fantásticos, como a própria Nvidia caindo 70%, mas a gente sempre falava, isso faz parte do mercado, né? Independente do ativo ter muita qualidade, das empresas terem muita qualidade, é normal você ter quedas pontuais, né? Eu costumo Uhum. dizer, coisa boa você compra sempre, né? Sim. Você não vende. Até brincadeira, ganhar dinheiro no mercado é relativamente fácil. O problema é que ninguém quer fazer o chato que é o fácil, né? O povo quer realmente inventar e aí acaba perdendo, perde muita oportunidade com a brincadeira que a gente fez com o S&P tá caro e o Bovespa tá barato. Então, pô, desde 2000 aí no mercado, passei por muitas experiências, inclusive aí contigo aí na Genial, né? Mas a gente chegou a ter vários negócios aqui, tanto no mercado financeiro quanto no mercado de tecnologia. A gente chegou a ter Legal. um RIA no mercado americano, né? A minha especialização sempre foi no mercado americano. Eu até acho que a nossa expertise é maior para o mercado americano até do que para o brasileiro, que é o que a gente viveu sempre desde 2000, né? A gente também teve uma experiência de ter uma participação numa gestora lá no mercado americano em 2014 a 2016, que explica bastante o porquê que a gente está investindo em ETFs agora, né? Era uma gestora voltada para ETFs lá no mercado americano e foi a primeira gestora que lançou o primeiro ETF de covered call, né? Que são essas Uhum. estratégias usando dividendos, usando opções para pagamento de dividendos sintéticos, né? Que a gente chama. E essa operação ela acabou sendo vendida para a Mirai em 2016, né? Com muito sucesso. E aí essa equipe lá saiu em 2019 para fundar o que hoje é a Niels. E a gente entrou junto com eles nessa empreitada também de muito sucesso, né? Tá com mais de 4,2 bi de dólar, então é muito grande Legal. até para mercado americano. Estava em call hoje com a turma, o mês de novembro foi o melhor ano da história para a gestora lá fora, Caramba, cara. né? Com a Muito entrada legal. de mais de 400 milhões de dólares aí de fluxo. Então, assim, a gente conseguiu trazer para o mercado brasileiro o que hoje até tá à frente até da indústria no próprio mercado americano. Então, acho que é por isso Uhum. que está tendo sucesso, está tendo uma aceitação boa, os clientes estão muito satisfeitos, estão entendendo como é que funciona esse tipo de produto. Legal, cara. Pô, excepcional.
Eu acho que para a gente começar, até para ter certeza que todo mundo que está participando aqui com a gente sabe, conhece o produto, o ETF ele é um fundo de investimento, para quem nunca ouviu falar, que muito parecido com o fundo imobiliário, é negociado na bolsa também, mas é um fundo de investimento que, diferente do fundo imobiliário que vai investir em imóvel, o ETF ele vai replicar algum índice de ações, né? Então a gente tem o mais comum aí, que foi um dos primeiros, que era o Ibovespa, que replica o Ibovespa, que é o nosso índice acionário no Brasil. Temos aí o SPY 11, que eu tive o privilégio de participar da IPO da própria Buena Vista, que replica o S&P 500. Na sequência, o índice da Nasdaq, né, o Q11, e agora esses dois índices novos de Bitcoin e o Russell. Aí a dúvida, Renatão, é o seguinte: por que que a ideia foi trazer via ETF e não via fundo multimercado, por exemplo, com investimento no exterior? Assim, por que que o modelo do ETF foi o que a Buena Vista escolheu para seguir com essa esteira? Tá. Isso é um bom ponto, né? Até porque o mercado brasileiro, apesar do primeiro ETF do Brasil, que foi o PIBB11, ter 20 anos, o mercado ainda é muito novo É verdade. nessa experiência com ETF, né? A gente até fala, até assessores assim, a gente está vendo que o pessoal está começando a ter uma experiência agora, mas realmente o pessoal não se aprofundou muito no tema. Tem algumas Uhum. razões, né? Acho que a primeira é a questão da própria Bolsa Brasileira ainda ter poucos investidores, pessoa física. Melhorou bastante, mas ainda é um número relativamente baixo. Acho que o segundo ponto é muito a questão da profundidade da indústria brasileira realmente, né? Uhum. Mas o ETF, que se a gente parar para pegar o mercado americano para a gente usar de exemplo, hoje o fluxo em ETFs é muito superior ao fluxo de fundos, né? A entrada de capital assim é absurdo. Por quê? Porque primeiro que a indústria lá ela vem se consolidando há bastante tempo, né? E existem alguns fatores. O ETF, como instrumento de investimento, ele é muito transparente, porque você sabe qual é a cesta de ativos que você está investindo, então você Legal. sabe o comportamento dele. Na hora, pô, eu quero ver quanto é que está subindo. Você vê lá na tela, né? O fundo de investimento é só a cota de fechamento e tem toda aquela morosidade, é um processo muito burocrático para ter aquela informação. Outro ponto, o ETF é um produto muito líquido, você tem liquidez de bolsa para o ETF, Uhum. né? Coisa que dificilmente você tem no multimercado ou no fundo de ações. Isso a gente também tem fundos aqui, a gente pode falar, né? É Tem fundos que estão verdade. liquidez de 30 dias, 60 dias, enfim, alguns até mais. Então traz essa comodidade também para o investidor. Outro ponto, a eficiência fiscal, né? A maioria dos ETFs você tem uma eficiência fiscal muito grande, pegando, por exemplo, se você levar para multimercado, que você tem come cota, né? Uhum. Se você faz isso no ETF, você não tem come cota. Então já é uma outra vantagem assim absurda, principalmente se o investidor permanecer muito tempo no produto. Não acho que o ETF vá matar a indústria de fundos, né? Eu acho que ele complementa muito bem. Eu costumo dizer que não tem ETF o melhor e nem o pior. Eu tenho o ETF adequado e o inadequado a cada perfil de investidor, né? Você vai, pô, eu quero comprar só S&P sem dividendo, você tem. Eu quero um bom produto que paga dividendo, você tem também. Então a gente optou por investir muito em ETF, né? Porque a gente está nesse mercado já há bastante Aham. tempo e a gente realmente está vendo como uma oportunidade muito, muito grande no Brasil. Legal. Tanto é que o que a gente fez, né? A gente tem um venture capital aqui na empresa, né? Proprietário. A gente tem dois fundos de investimento que estão indo muito bem também, né? Superando aí o S&P e a própria Nasdaq, que em janelas desse ano, 12 meses, 24 meses, o que é difícil de fazer. Só que a Sim. gente viu uma oportunidade de trazer produtos para complementar a oferta de ETFs que já tem no mercado Legal. brasileiro, né? Então a gente está vindo com esses produtos para complementar realmente, como você colocou, né? Eu acho que pegando esse gancho do porquê do ETF, se você pega hoje os produtos que pagam dividendos no Brasil, você tem uma limitação na variedade, né? Então você tem fundos imobiliários que são vários, mas você tem aquele produto lá que paga dividendo. Infelizmente, se você pegar o IFIX aí, desde que foi criado em 2013, Sim. não bate nem a inflação, né? Você não tem tanta transparência, o investidor não sabe por que está subindo, por que a cota está caindo, enfim. Então acaba tendo essa questão, apesar de um dividendo super interessante e a isenção fiscal. Sim. Você tem as ações também que pagam dividendos, que o investidor pode escolher, mas quando você faz isso dentro de um ETF, que já vem uma cesta montada para o cliente, aí o cliente não precisa nem pensar, pô, escolhi essa cesta que é boa, eu gosto do S&P, eu gosto da Nasdaq, enfim, são ativos de muita qualidade, então dá essa tranquilidade tanto de crescimento de cota quanto de pagamento de dividendos, então faz bastante sentido Sim. e, óbvio, complementando o que tem no Brasil. Legal, cara. E acho que faz muito sentido o que você falou, né, de serem ativos
No caso, você usou o termo dos ETFs, né? Existe o ETF certo para cada perfil, para cada período. Mas mesmo a comparação de ativo, quando você pensa, por exemplo, entre um fundo imobiliário contra um ETF que paga dividendo. Pô, no caso dos ETFs da Buena Vista, aqui você está investindo para ter a rentabilidade mensal, que como a gente vai explicar daqui a pouco, a estratégia do Covered Call, ela é plena, né? Você tem ali um range de percentual que você vai entregar. Você também, ao mesmo tempo, está investindo em ganho de capital, porque você está apostando os principais índices acionários do mundo. No caso do SPY, está pondo a maior bolsa que a gente tem. E você ainda está investindo em dólar. Então, numa tacada só, você está aproveitando três janelas diferentes. E acho que a gente pode até aproveitar agora mesmo e entrar nessa questão de como essa diversificação, ou se é que a gente pode chamar assim, de estratégia ou de formas de rentabilizar o capital, pode ajudar a tanto alavancar um cenário como o que a gente está vendo, onde as três coisas estão convergindo para cima, ou te ajudar a diminuir o prejuízo num cenário de queda da Bolsa Americana, por exemplo, usando, né, os ETFs que vocês estão lançando. Sem dúvida. Eu acho que assim, primeiro a gente optou em trazer, na nossa visão, os melhores índices do mundo, né? Legal. Tanto se você vai dar uma amplitude muito, muito grande para o investidor, a gente pode falar. O segundo ponto, acho que a questão da dolarização não é nem o. É fácil falar hoje, porque o dólar tá 6 e lá vai bordoada, né? Fica fácil. Mas Sim. não é muito esse o ponto. A questão do dólar é muito mais para proteger a carteira em cenários, né, de estresse macroeconômico do que pensar em ganho. Apesar de, né, a gente tem uma tese aqui que, se você pegar os últimos anos, acho que a disparidade de produtividade, de qualidade, de inovação, tecnologia dos Estados Unidos frente a todos os outros competidores, entenda-se China também, né, a tendência é uma valorização do dólar frente às outras moedas. Não tem como você fugir disso. Sim. É claro que você pode ter oscilação no meio do caminho, você pode discutir qual que é o preço justo do dólar para hoje, mas pensando numa janela mais ampla, dificilmente você vai ver um cenário onde o real vai se valorizar, porque o Uhum. Brasil investe muito pouco em educação e muito pouco em tecnologia. Então a gente não vai estar na vanguarda da tecnologia, né? Se você pegar qualquer empreendedor aí de primeira linha, ele vai falar o quê? Ele vai querer principalmente abrir uma empresa lá nos Estados Unidos, porque é um país que você tem liberdade, é um país que você tem previsibilidade, e aqui no Brasil, muito pelo contrário, né? Você vai ficar olhando aí para trás o tempo inteiro para ver o que vem. Basta ver hoje quais são as duas principais empresas da América Latina, em termos até, de valuation, de qualidade de crescimento. Seria um Mercado Livre da vida e o Nubank, onde que as duas estão sendo negociadas, Verdade. né? Então, quando a gente fala de Bastante. Estados Unidos, não é bom, eu vou comprar a empresa americana. Não, eu vou acessar o suprassumo do mercado global e onde você tem as empresas mais inovadoras e as melhores empresas. Tanto que a maioria, principalmente as que compõem o primeiro quartil, tanto do S&P, da Nasdaq, são empresas com faturamento global, né? É São verdade. empresas que têm boa parte, metade do faturamento dela está fora dos Estados Unidos e as pessoas acabam esquecendo, É verdade. né? Eu gosto até de falar, o brasileiro ele tem um viés local muito grande. A gente pegou, eu estava num evento, estava o pessoal da First Trust e foi bem interessante. Eles mostraram que de mercados mais desenvolvidos, e o Brasil é realmente um mercado desenvolvido, falando de mercado financeiro, Sim. o Brasil é o que tem o maior viés local frente a todos os outros. É impressionante. O brasileiro, assim, ele acha que é risco, né, você investir fora, enquanto que o risco está muito maior aqui, né? É Eu verdade. costumo fazer uma brincadeira quando a gente vai falar com o pessoal, eu faço a pergunta assim, imagina, escolhe um lugar do mundo aí para você morar, você é asiático, americano, canadense, europeu. Primeira pergunta, por que você investiria no Brasil? Eu te garanto que de 10, 11 vai falar assim, realmente não faz sentido. Se você perguntar para os mesmos, Sim. fala, você investiria nos Estados Unidos? É óbvio que todos vão ter algum percentual lá pela qualidade que eu acabei de falando. E é Aham. claro que eu não estou falando para você tirar todo o dinheiro, só investir Sim. lá, muito longe disso. Mas se você quer buscar ganho de capital com consistência e deixar de acessar essas melhores empresas que estão continuando entregando crescimento, realmente assim é deixar muito dinheiro na mesa, né? Sim. Então é mais nessa ponta. E é o que você comentou, né? A gente está acessando, muito bem colocado esse é o ponto. Apesar de ser um índice americano, da Bolsa Americana, são empresas globais. Então você está acessando as melhores empresas do mundo e não só dos Estados Unidos. Tem aí, como você também citou, a tendência do dólar daqui para frente de continuar se valorizando. E, pô, explica também um pouco para a gente a questão do dividendo, né? Dado que é em cima de um índice, não é uma empresa específica que está gerando lucro, ou como um fundo imobiliário, um empreendimento que paga aluguel, como é que vocês têm essa estratégia de pagamento mensal e como isso também te ajuda
a ganhar mais no momento positivo e ao mesmo tempo perder menos no momento de queda dos índices globais. Isso é bem legal. Eu acho que eu posso explicar no detalhe como é que funciona, né? Como eu estava falando, a Recon Capital lá em 2014 veio, né, com o primeiro ETF aí de S&P pagando dividendos, depois o da Nasdaq, que foi o Aham, XYLD e o QYLD, são ETFs que tem até hoje dentro da Global X. E é justamente isso, né? Hoje, inclusive, nos Estados Unidos, esse ano, a categoria que mais cresce em termos de inflow é a categoria de pagamentos de dividendos. que Então, pô, nós legal. estamos falando do mercado altamente desenvolvido, né? Sim, sim. Só essa categoria de covered call são mais de 60 ETFs com centenas aí de bilhões de Caramba. dólares. Então é bem grande e tem crescido bastante. Por quê? Porque assim, a gente escuta muito uma pergunta, qual ETF é melhor? Eu comprar o S&P puro, por exemplo, com o IVVB11 ou o SPY11 que paga dividendos? A resposta é depende. Sim, Depende do que o investidor está buscando. Por exemplo, se o investidor fala assim, eu quero crescimento, não estou preocupado com dividendo, qualquer produto financeiro que não paga dividendo, a tendência é ter uma rentabilidade melhor, né? Porque perfeito. aquele dinheiro está saindo do fundo para pagamento. Então, se Sim. ele está lá no fundo, óbvio que faz mais sentido. Mas esse é um objetivo. Aí se o cliente fala, pô, eu quero uma geração de renda, ou para utilizar essa renda todo mês, ou eu reaplico parte dela, enfim, eu tenho uma estratégia de renda, sem sombra de dúvidas, o nosso produto vai funcionar muito melhor para o Legal. investidor do que o que não paga renda. Então, eu gosto muito de separar isso, porque ETF é aquele instrumento que você monta o quebra-cabeça no portfólio do cliente. Pô, você quer Uhum. acessar só o setor financeiro, você tem. Lá nos Estados Unidos você tem ETFs alavancados, você tem ETFs inversos, que você não precisa nem fazer short, você compra o ETF mesmo, ele já faz isso tudo. Aquilo que eu falo, é um Legal. instrumento muito, muito Sim, eficiente. Então, o verdade. nosso produto, o que a gente fez o primeiro, e a gente é fácil de entender o restante, né? O primeiro a gente pegou o índice mais conhecido de todo mundo, é o que o pessoal amplamente gosta, né? Considerado aí o melhor índice, o mais eficiente, o que melhor representa o capitalismo americano e até global, que é o SP500. Né? Então, pô, Uhum. diversificado, são 500 empresas, é um índice dificílimo de bater, basta ver até das gestoras americanas, né? Então já tem Sim, muita qualidade ali. Então, o legal, quando você fica comprado nessas 500 empresas, você tem uma previsibilidade muito grande que, pô, ao longo do tempo, claro que você vai ter volatilidade no meio do caminho, a tendência é você ganhar. Basta ver o S&P numa janela ampla aí, você vai ver que a cada 10 anos acho que ele cai 2, é uma coisa assim ridícula, né? De tanta qualidade que tem. uhum. Se a gente pegar, por exemplo, o S&P nos últimos 30 anos, as principais empresas que estão no topo do índice vieram mudando bastante, né? Empresas do setor industrial, do setor financeiro, setor de energia, hoje tecnologia, né? A gente fala Aham. até de tecnologias, né? Não fala nem de tecnologia como uma área só. Então você tem acesso a um índice que vai rebalanceando ao longo do tempo, conforme a principal economia do mundo vai crescendo e as principais empresas vão tomando Sim, isso. Então, pô, você sim. está muito bem posicionado nessa ponta comprada. Maravilha, aí a gente vai para a segunda estratégia do fundo, que é a principal, né? O nosso objetivo principal nesses produtos de dividendo, de cover call que a gente chama, é pagamento de um dividendo mais elevado e consistente para o investidor ao longo do tempo. Então, dar a previsibilidade do dividendo. E por que eu gosto de ressaltar isso? Porque muitos dos produtos que você tem, como fundo imobiliário ou até uma empresa que paga dividendo, se mudar a política ou o resultado veio a quem, você não vai ter aquele dividendo ou ele vai ser Sim, consideravelmente exatamente. menor. Na estratégia de covered call ela não acontece, porque é muito bem montada, né? Ela é feita para entregar um objetivo, né? A gente tem um range, um parâmetro que a gente coloca como objetivo, no caso do SPY 11, que fica em torno de 1% ao mês, e você conhece bem, sabe que está até um pouco acima disso, então super Sim, interessante. Você vai ter aquele dividendo. Se você acaba tendo, pô, eu sei que eu estou comprado no empresas de qualidade e estou também com uma estratégia muito bem montada para me entregar aquele dividendo. Eu brinco, quando a gente foi lançar no Brasil, o pessoal falou, não, isso é pirâmide, isso não existe. Eu falei, cara, não existe no Brasil, mas isso lá é muito comum, né? sim. E realmente, assim, parece brincadeira, mas foi difícil o pessoal entender que isso existia e funciona muito bem. E outra coisa que é muito legal, olha só, se pegar aqui, eu estou pegando o SPY hoje, tá? SPY 11. Você pega o cliente que entrou lá no começo, mais ou menos numa cota de R$ 100. Então ele comprou o SPY 11 a R$ 100. O Perfeito. dividendo que ele recebe é sobre o valor da cota. O, Não só sobre os R$ 100, né? exatamente. Então, hoje fechou a 129,50. O Caramba. chamado yield on cost, o dividend yield on cost, é um termo muito famoso, que é o dividendo proporcional ao valor que você investiu, está quase na casa de 1,30 hoje. Então, assim,
Excepcional. Isso que é muito legal. Você tem uma ponta comprada de qualidade e uma estratégia que funciona muito bem. Sim, Quanto mais você tem, mais você vai ganhando ao longo do tempo. Isso também é uma diferença muito grande frente, por exemplo, a um fundo imobiliário. Né? Então, sim, isso sim, é bem exatamente, legal em termos de exatamente. crescimento de portfólio e patrimônio. É muito difícil você, não sei se tem, quem estiver assistindo aí souber pode colocar, você vê um fundo imobiliário que tem pago recorrentemente seus 1% aí de rendimento e que ainda assim tenha percebido na cota uma valorização de 30% no valor de mercado. É porque Eu, pelo menos, acho que é não, diferente, né? O nunca vi. contexto de você ter empresas que geram resultado, que crescem, né? Acaba tendo uma Exatamente, rentabilidade, né? É diferente, né? exatamente. Mas, de novo, Você tem complemento só do portfólio. a nível de curiosidade, porque o foco vai ser falar dos novos, mas você tem aí o retorno do SPY, se a gente somar o que ele deu né, de 100 para o 130 aqui, mais o que foi pago de dividendo nesse período? Eu tenho. Tá falando o quê? É que eu tô com o computador desligado, tô com a Bloomberg aberta, a gente soltou a lâmina Tranquilo. hoje, da lâmina de novembro. Eu até Aham. mandei no teu e-mail aí, pode que você tem, você consegue acessar fácil aí, Ah, não. boa. Acho que sim. Se você puxar aí, você vai ver. Porque na lâmina, a gente separa só a valorização da cota numa linha, Aham. só o dividendo na outra linha, e embaixo a gente deixa o somatório também para o investidor conseguir ver separado, né? Se ele quer ver só cota, ele vê, só dividendo também ou tudo. Então tem isso aí também. Se você conseguir ver aí, Ah, só dá para ter essa recebi noção. do Pascal e do Kenobi. Depois eu vou puxar aqui para não sair da tela, mas ó, a rentabilidade sem o dividendo, nós estamos falando de 34,92, né? Mais aí 11 de dividendo, tá aí mais ou menos o valor que deu Em um ano. em um ano. Muito bom. Claro, né? Que fique claro que a gente não está falando que isso vai se repetir ano após ano para Né? sempre, né? É. Mas, Mas a tendência numa janela longa, eu costumo dizer, produtos como esse, o S&P puro, por exemplo, o cara é só comprar, não tem estresse. Se o cara pegar todo mês, não é brincadeira. Se ele falar assim, eu escolhe uma sei, data, dia 10, e falar assim, todo dia 10 eu vou botar um valor, pode ter certeza que ele vai ganhar dinheiro. sim. Entendeu? Mas tem uma frase, precisa pesquisar, mas tem uma frase do Warren Buffett que é essa, né? Que na média, por mais que a pessoa se esforce em 1000 estratégias diferentes, pouquíssimas pessoas que conseguiram de fato bater consistentemente o S&P 500. Tem um que bate. Chama QI11, é o da Nasdaq. É um índice que eu, particularmente, acabo tendo uma preferência maior. Sim, Primeiro que ele é mais concentrado, são 100 empresas, 101, né, é, empresas, e ele é um índice que tem uma composição maior de empresas de tecnologia, né, quase 60% do índice aí é tecnologia, e realmente, né, se você pegar o Nasdaq comparado ao S&P, a diferença é bem interessante, né, é. então ele tem essa tendência, cara, se você quiser assim, de novo, tem mais vol, 25% a mais de volatilidade, né, então ele oscila em média, historicamente, 25% a mais do que o S&P, mas numa janela longa ele bate o S&P e a tendência é que isso continue por conta dessa concentração maior de empresas de tecnologia. Tem que ter um pouquinho mais de estômago, né? Tem, um pouquinho mais. Mas vamos aproveitar então nessa linha do tempo, né? Então a gente lançou lá um ano e um mês atrás, mais ou menos, o S&P, o SPY 11? 11 aqui na bolsa, que foi o primeiro ETF da Buena Vista nessa estratégia aqui no Brasil, replicando o S&P 500, e na sequência a gente veio com o QQQI 11, que replica a Nasdaq, aí dentro do que você comentou. E ele também tem por ter mais volatilidade, se eu não me engano, ele tem um dividendo mensal um pouquinho, pelo menos se busca ter um dividendo mensal ainda um pouquinho maior, não é isso? Isso. Como ele tem 25% a mais de volatilidade, a gente consegue capturar mais dividendo, né? Legal. A estratégia de cover call, como a gente monta, que é escalonada tanto no duration quanto no yield, a gente consegue estabelecer uma meta, onde quando a gente supera, a gente consegue provisionar, então a gente consegue entregar bem redondinho. A meta do QI11, né, é entregar na faixa de 1,15 a 1,25, está na casa de 1,20, 1,21 ao mês, então é Legal, bem interessante, né? Então legal. a tendência, né, ninguém pode prometer, mas essa é a tendência, é Uhum. você ter mais rentabilidade e um dividendo maior no QI11 do que do SPY 11, né? Legal. Por que a gente colocou? Para todo mundo comprar só o QI? Não. A ideia aqui da Buena Vista, com os outros que a gente vai falar também que a gente está lançando, e vão vir outros também depois, é você conseguir montar um portfólio e acrescentar dentro dessa parte de renda ativos diferentes, que Legal. geram. Que aí você vai conseguir montar, poxa, eu quero exposição maior à tecnologia, ou não, eu quero um índice amplo. Ah, não, eu Uhum. quero estabelecer minha meta baseado em dividendo.
a gente vai conseguir fazer isso também. Então Legal. essa é a nossa ideia com esses produtos aí que a gente está vindo. Mas sim, o QI11 paga mais e a tendência é ter uma rentabilidade maior. Legal. E só para ter certeza que todo mundo que está assistindo entende, explica para a gente a estratégia do covered call, ok? Ou Tá. lançamento coberto, como o pessoal deve ter ouvido por aí. Isso é uma estratégia muito, muito comum no mercado americano, né? Basicamente você consegue lançar essa estratégia com basicamente qualquer tipo de ativo lá, a liquidez é gigantesca, né? Legal. O Brasil, inclusive, a gente recebe muita pergunta, pô, vocês vão fazer um de IBOV? Até a gente queria, mas não tem esse nível de profundidade para a gente estruturar o produto sem nenhum estresse, né? O Brasil tem questão de custo e também de liquidez que pode impactar em alguns dias a estratégia, então ainda não dá para fazer. Então, Sim. só que lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Muitos investidores fazem isso de maneira individual. A nossa gestora lá, inclusive, a expertise do pessoal é somente na parte de opções, de derivativos, né? Legal. Inclusive, o nome da empresa é NEOS, N-E-O-S, de Next Evolution Option Strategies, ou seja, é só voltado para esse mercado. Inclusive, tem outras gestoras que contratam a equipe lá só para tocar esse book de derivativos, né? E por isso que eu introduzi, por isso que a estratégia é bem montada. Então, basicamente, vamos pegar o SPY 11 aí de exemplo novamente, né? A gente compra individualmente as 500 empresas, então tá ok aqui. Paralelo a isso, a gente faz opção, a gente lança, né, opção de compra sobre o índice do SP500, é sobre o índice. O que a gente faz sobre o índice? Não é individual sobre cada ação. Não. Tem alguns fatores que é interessante falar, porque quando você lança individual ou na cesta de ações, você corre o risco de uma ação ou outra ali ter uma diferença de preço que vai impactar a tua estratégia do cover call. Essa é a primeira razão. A segunda razão, é mais importante até, é a eficiência fiscal que você tem em fazer sobre o índice. Olha que coisa maluca. Você tem um ganho fiscal fazendo sobre o índice e não sobre a ação, porque ele é tratado como ganho de capital. Então, somente fazendo isso, você já tem uma diferença de uns 2, 3% a mais, só de ganho de tributação. Então, por isso que a gente faz sobre o índice, além de deixar a estratégia mais perene. Tá? Legal. E aí a gente faz num duration, no caso do S&P, todos são muito similares, tá? Que vai de 4 semanas de vencimento a 7 semanas de vencimento, com o yield variando de 1 a 4%. Isso permite que a gente consiga ir trabalhando de acordo com a meta que a gente tem, no caso do SPY 11, de 1% ao mês. Por isso que ele fica aquele dividendo super, super consistente, né? A gente nunca paga o dividendo sobre o valor das ações, na posição comprada. Sempre somente na estratégia de cover call. Isso faz com que você também tenha ganho de capital. Outro ponto que é muito importante, que é muito comum lá fora, né? Porque lá tem outros produtos de cover call, aqui no Brasil ainda não, somente os nossos. Então, a gente sempre faz, primeiro, opções out of the money e a gente nunca faz 100% do portfólio. A maioria esmagadora sempre faz 100%. Ela trava a posição toda. Quando o mercado vai embora, você não tem rentabilidade. Porque você fica. Você vai ser exercido em tudo. O nosso é de 70% a 90% do portfólio. Isso faz com que você também consiga capturar mais upside quando o mercado subir. Legal, então, funciona bem também. Muito bom. E é o que a gente chama de dividendo sintético, né? Ou seja, na prática, na raiz da palavra, o dividendo é a distribuição do lucro que uma empresa teve no período. O dividendo sintético é literalmente sintético, ser criado em laboratório, digamos assim. Então você cria uma operação que te gera um caixa positivo, né? Um fluxo de caixa positivo, através de uma estratégia que não depende especificamente do desempenho da empresa, mas sim dos derivativos em bolsa. E é por isso que você consegue essa previsibilidade, porque independente do resultado real da empresa, você tem a geração dessa receita, né, desse caixa acontecendo periodicamente por conta da estratégia que você faz. E se eu não estiver enganado, você também tem a possibilidade de ter os dividendos naturais das 500 empresas que vocês compram, certo? Nossa, você tá melhor do que eu explicando isso aí, viu? Não, mas você está certinho, e eu gosto muito da estratégia sintética por conta disso, né? Se a gente pegar o S&P, como curiosidade, né? O S&P, as empresas do S&P pagam em média 1,20 de dividendo ao ano. Então não é nada, né? É muito pouco, né? O Nasdaq 100 não dá nem meio ao ano. Então, assim, a estratégia de dividendo sintético, você colocou bem, ela dá previsibilidade. E já fizeram até a pergunta, pô, vocês já testaram isso em estresse? O nosso índice vai desde 2006. Legal. Ou seja,
passou crise de 2008, 2013, 2020, 2022, enfim, por inúmeros cenários com juros mais baixos, com juros mais altos, com o mercado estressado, e o Uhum. pior dividendo que a gente já pagou foi de 0,98, né? Então Legal. fica super eficiente, tá? Tá. Eu vou inverter aqui a sequência, porque o Fernando comentou que não vai poder assistir. E ele é um cara que tem comentado desde quando eu comecei a divulgar, ele está bem interessado aí nas ETFs que a gente está lançando. Bora! Ele perguntou se, além dos dois novos, então, que a gente já vai tratar, que é o índice de Bitcoin e o de Small Caps americano, já tem estudo para outros índices para serem lançados ao longo de 2025. Vou deixar só o gosto. Não só tem, como a gente já tem um pipeline para uns 10 só para o ano que vem. Mas não vou poder Excelente. revelar ainda, mas tem coisa boa, tem muita coisa boa vindo aí. Legal, A gente está legal. querendo aproveitar essa oportunidade aí que a gente está vendo o pessoal começar a falar mais de ETFs, a Sim, gente vai lançar. Inclusive alguns até sem dividendo, tá? A gente vai lançar uns legal. bem legais assim também, sem dividendo. Retorno absoluto, né? Aí É, eu vou aproveitar então, também, enquanto ele está aqui, e fazer a segunda pergunta, Renatão. manda. Qual é, na sua opinião, até para todo mundo entender, a gente já viu o lançamento dos dois primeiros, né? Então saiu o Spy há um ano, o QI11 há pouco menos de 6 meses, aí agora a gente está vendo dois ao mesmo tempo e temos aí 10 para a janela do próximo ano. Na sua opinião, o que que faz mais sentido? O investidor entrar na oferta ou o investidor esperar a saída do papel na bolsa e comprar direto no home broker? Aí depende muito do investidor, né? Porque o que acontece? Quando você entra no lançamento, você já estabeleceu, pode ser que suba, pode ser que caia, é difícil, né? Eu costumo dizer assim, esses tipos de ativo, como eles são ativos de qualidade, são empresas de qualidade, ou Bitcoin, que é secular aqui pra gente o case, é difícil você prever o preço O naquele dia. Uma coisa eu comportamento, né? falo, aí eu falo para todo mundo, a gente deu sorte, tá? A gente deu sorte porque não foi competência escolher a data de lançamento, não. A gente está trabalhando nesses dois para lançar já tem tempo, né? Sim, Burocracia, enfim, que é normal. E o momento que a gente tem, vamos lá, os dois que a gente está lançando, que é um de Russell 2000 pagando dividendo, né? Que são as small caps americanas, é considerado o maior e o melhor índice da Bolsa Americana, mas o de Bitcoin também pagando dividendo, então é muito legal, porque desde que os Estados Unidos o Fed começou a baixar os juros em julho, aconteceu um cenário diferente do que estava acontecendo nos últimos 2 anos. uhum, A gente estava vendo a Bolsa Americana sendo literalmente puxada por basicamente 7 empresas. O índice estava sendo carregado, né, o S&P principalmente, por conta de 7 empresas. O que começou a acontecer desde julho, vocês podem plotar o gráfico aí, é que literalmente todos os outros setores, tirando tecnologia, estavam positivos até a eleição do Trump. Estão indo também. Por quê? Porque os juros começou a sair, você começa a ter uma atratividade para empresas de menor sim, capitalização, né? E a tendência é continuar, até porque o Trump tem uma tendência de ser mais protecionista, favorece ainda mais essas empresas de menor capitalização. Além disso, a gente tem um governo que agora é super pró-cripto, né? Pró-Bitcoin. Então, sim, assim, basta ver o que aconteceu com o Bitcoin até agora. E o Bitcoin, ele não está nem numa fase de ascensão assim absurda, ele está numa fase de recuperação. Eu não lembro qual foi o preço, mas deve ter sido coisa de US$ 79 mil até 2021, antes daquela queda mais acentuada. uhum, Então a gente vê um upside muito favorável também para Bitcoin, né? Ontem saiu um dado muito bom na Bloomberg, que os ETFs de Bitcoin, né, o conjunto de ETFs de Bitcoin, superaram, né, foi a primeira vez que a carteira do Satoshi individual foi superada em percentual de Bitcoins disponíveis, né? Olha o tamanho, caramba, que legal. tá só começando ainda, né? Então, assim, a gente vê muito upside para esses dois produtos, né? Fora a questão do dividendo, bem legal também, né? Legal. Pô, perfeito pela explicação, muito obrigado. E aí, então, na sequência, acho que você já falou bem do Russell, mas se a gente puder só cobrir um pouquinho mais de detalhe, e acho que até a pergunta seria o porquê dele agora e não outro índice que vocês estejam olhando. Tá. E depois a gente fala mais um pouquinho do O, Bitcoin também. o Russell tem uma razão, né, que a gente lançou, porque quando a gente pegou para estudar, a gente viu justamente, né, ainda hoje a diferença do Russell 2000 para o S&P está nas máximas dos últimos 10 anos. Deu uma recuperadinha, mas ainda está muito grande. Então, assim, se quer falar de coisa barata, de qualidade mesmo, o Russell 2000, assim, para os próximos Legal. anos, está muito interessante, né? Nós estamos falando de um índice de muita qualidade, são 2.000 empresas, né? E tem Boa. essa tendência de se beneficiar bastante, fora a amplitude de setores que tem. Tá? Então foi por isso que a gente escolheu. Outro fator, não tem na Bolsa Brasileira um ETF direto de Uhum. Russell 2000.
Só tem BDR de Ah, ETF, que é da BlackRock, né? uhum, Mas ETF diretamente ainda não tem, então esse vai ser o primeiro. Então, uhum, por isso, a gente está vendo uma oportunidade, conversando com muita gente, o pessoal falou, cara, o brasileiro ele já gosta naturalmente de small caps, né? E aí você ter essa sim, diversificação do Russell comparado aos ativos que você tem no Brasil, a disparidade é muito grande, sabe? sim. Foi historicamente a tendência é que continue também. Então foi por isso que a gente optou, fora um dividendo também que é interessante, né? A gente tem esse produto lá também nos Estados Unidos, está indo muito bem, e ele tem pago em média aí 1,25 de Legal. dividendo ao mês. É um pouco mais do que a Nasdaq, que é um pouco mais volátil Uhum. do que o Nasdaq 100 também. Então eu acho que é um produto que tem um apelo muito bom para o investidor brasileiro. Legal, essa era a segunda pergunta mesmo, qual que era o objetivo em termos de dividendos. E com relação ao Bitcoin, ele é pelo que eu entendi, ele é um índice de vocês, né? Esse é o índice de Bitcoin que vocês vão replicar. Todos esses produtos que a gente tem até então são índices criados aqui internamente, né? Porque o que Tá. que acontece? A legislação local, todo ETF no Brasil ele tem que ser indexado, né? O pessoal Uhum, gosta de chamar passivo, mas é indexado. O que que significa isso? O ETF tem que seguir o índice de referência, uhum, né? Então você não pode ter um ETF ativo ainda no Brasil. A gente vai chegar lá, mas ainda não pode. Então o que que a gente fez? A gente criou o índice da nossa estratégia que a gente tem lá fora para aham, poder seguir esse índice e ficar indexado. Então os índices são todos nossos, tanto do SPY 11, do QI 11, do Russell 2000, né, e também do Bitcoin. Então são legal. todas estratégias proprietárias. E aí, no caso do índice do Bitcoin, ele vai seguir o movimento do Bitcoin, adicionando aí a estratégia do lançamento coberto, ou você também vai ter alguma outra moeda compondo essa cesta? Não, não, é só o Bitcoin, né? A gente Bitcoin tem puro. estudos aí para outros aí mais para frente, mas ainda precisamos de um movimento um pouco maior, né? Hoje está muito concentrado em Bitcoin no geral. A Legal. gente tem alguns ETFs de Ethereum estão crescendo, mas acho que ainda está um movimento meio tímido. A Uhum, gente está esperando um movimento maior, principalmente até lá nos Estados Unidos, né? Para a gente ter realmente perfeito. liquidez de fato. Então, o Coin 11, né, que é o de Bitcoin, também Uhum, temos esse produto lá fora, né? Lembrando que é o BTCI, de Bitcoin Income, lá nos Estados Unidos. Então, a gente fica comprado 100% em produtos, né, de Bitcoin, ETFs de Bitcoin, para você ter 100% dessa captura do preço do Bitcoin Spot. Então, ele legal. te dá essa exposição comprada ao Bitcoin. E, paralelo a isso, a nossa estratégia de cover call, que é muito similar ao que a gente já faz nos outros índices, é usando o contrato futuro de Bitcoin na Bolsa de Chicago. Então, Que a gente legal. acaba ficando tudo no mercado tradicional Uhum, e te dando exposição ao Bitcoin diretamente, legal, né? Então, legal. fica Então, muito interessante. não existe, então, na verdade, uma compra da moeda do Bitcoin em si. Vocês estão todos dentro da Bolsa Americana. Tamo, Legal. porque é um processo um pouco mais complexo para fazer isso, né? Não fazia sentido para esse tipo de produto. Então a gente Uhum, dá exatamente a mesma exposição sem precisar fazer isso. excelente. E qual que é o percentual de yield que a gente está buscando aqui no Coin 11? Então, esse produto é bem legal, um marco aqui para o Brasil, né? O primeiro produto desse tipo aqui no mercado brasileiro. A gente está muito feliz em poder vir com ele. Nos Estados Unidos, até eu tinha olhado até sexta-feira, só tem três, um é o nosso lá, o BTCI, e tem mais dois lá, né? Os outros dois, eles seguem mais ou menos a mesma linha dos outros produtos de cover call, por exemplo, de S&P e Nasdaq, o outro ativo. Ele usa a estratégia de cover call e o dividendo que for ele paga. Então ele não dá previsibilidade. A Uhum, gente está trazendo o mesmo conceito que a gente já faz nos outros ETFs para o de Bitcoin. Então, por quê? A gente quer entregar aquele dividendo mais previsível. Então, uhum, a estratégia está comprada no Bitcoin e entregar um dividendo mensal que fica entre 2 a 2,40 ao mês. Né? excelente. É bastante coisa. Por quê? Porque é muito volátil, né? Você captura Sim, muito prêmio. E sim, tanto é que a gente lançou esse produto nos Estados Unidos há 3 meses, já pagou dois dividendos. O primeiro foi 2,35 e o segundo foi de 2,30. excelente. Então é legal que você traz para o brasileiro o seguinte, pô, ele tem essa exposição ao Bitcoin, né? E tirar um pouco dessa volatilidade também, porque o Sim, dividendo ele também dá, a estratégia, né, de derivativos também dá essa certa proteção. Então a gente acha que vai sair muito bem também para o investidor brasileiro. excelente. Aí eu vou te fazer uma pergunta difícil agora, que o Fernando mandou pra gente aqui no chat. Manda. Ele falou, olha, ele disse que tem um pouco de preocupação com o ETF de cripto, porque Uhum. ele tem uma busca por uma estratégia de dividendos mensais. E aí ele tem a preocupação de que se em algum momento, por conta da volatilidade da criptomoeda, o Bitcoin vir para baixo muito violentamente, essa queda eventualmente venha a matar os dividendos ou mesmo reduzi-los significativamente.
Como é que vocês veem isso para médio e longo prazo? Apesar que você já Tá. ter falado bastante um pouco Uhum. do todo, inclusive do próprio governo atual, né? O governo eleito lá fora ser um governo mais pró-criptomoeda, no geral, como vocês enxergam essa preocupação? Mudou bastante, tá? É muito plausível essa pergunta, muito boa, mas mudou muito o mercado de cripto em termos de liquidez, né? Nós estamos falando tanto do mercado de exchange quanto do mercado tradicional, tá? Como eu falei, só o ETF da BlackRock foi o ETF de maior crescimento da história, já deve estar 48, 49 bi de dólares, né? Então você tem Caramba, cara, uma profundidade, um nível de liquidez assim muito, gigantesco. muito grande. Então, não acredito que vá acontecer o que aconteceu no passado. Respondendo o segundo ponto da tua pergunta, que é muito pertinente, a questão do dividendo. O que acontece com o dividendo? Na verdade, ele não tem impacto, tá? E é até fácil da gente entender isso sem precisar explicar muito a questão técnica. Porque o que é feito no covered call para gerar dividendo, ele é feito baseado em contrato futuro e o prêmio capturado, que é o que é pago, o uso para pagar o dividendo, é sobre a volatilidade. Então Uhum. perceba o seguinte, aumentou a volatilidade em caso de queda ou em caso de alta, O o prêmio vai dividendo ser ele é capturado maior. exatamente. Então o dividendo é capturado do mesmo jeito. Isso é muito legal do conceito do dividendo sintético, tá? Eu vou dar um exemplo aqui real. O SPY, que a gente lançou o americano, ele lançou no meio de 2022, agosto de 2022. Então pegou aquela queda toda até o final do ano. Caramba. Mesmo com a queda toda, a gente não só caiu menos do que o S&P puro, como também capturou o mesmo dividendo, lá em torno de 1% ao mês, redondinho, porque o dividendo ele não está diretamente ligado a se vai cair ou se vai subir. Ele está automaticamente ligado à questão da volatilidade. Então, quanto Legal. mais volatilidade, mais prêmio a gente consegue capturar. Perfeito. Perfeito, cara. Acho que é isso. Agradeço demais a aula e as explicações. Acho que reforçando para o pessoal, a Buena Vista está passando pela oferta aí desses dois novos ETFs que a gente comentou, que é um em cima do Russell e o outro em cima do Bitcoin. A gente está aqui com as duas plataformas, aliás, com as duas ofertas disponíveis na plataforma da Genial. É uma reserva de oferta inicial, então você tem até o dia 10 de dezembro, na próxima semana, para fazer a reserva no site. A reserva mínima é uma cota, a máxima é o que o seu coração mandar. Você pode, inclusive, participar das duas ao mesmo tempo. E no dia 13 vai ter o evento oficial de inauguração da negociação desses ETFs na Bolsa, lá na B3, onde a gente vai acompanhar aí a equipe da Buena Vista tocando o sino e marcando o primeiro dia de negociação. E eu não sei, Renatão, se você achar que faz sentido, a gente podia abrir para quem está assistindo essa live aqui um sorteiozinho. Se até o dia 10 a pessoa fizer a reserva e mandar aí no direct para mim ou para você, a gente sortear um convite para a pessoa conhecer a B3 e tocar a campanha com a gente. Você acha que funciona? Funciona muito bem, só um pequeno adendo aqui. O toque oficial vai ser no dia 19, hein? Não é dia 13. Hum, A gente colocou pro mudou dia também. 19. Tem uma surpresinha vindo no dia 19 aí também. Então, a gente tá fazendo um milagre aqui dentro da empresa, conseguindo uma mágica de fazer um lançamento triplo, tá? Tem mais um aí que vai sair pro. A gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Mais um legal sem dividendo também. E vamos tocar, vai ser tocar um sino triplo lá na Perfeito. B3, dia 19. Tá feito, o desafio tá aceito. Então Acho tá legal. fechado. Vamos Atualizando nessa. a data, dia 19, o evento e a inauguração da negociação. Dia 10 é o limite. Fez a reserva até o dia 10, independente da quantidade, manda para mim aqui ou pro Renatão um print, que a gente coloca seu nome no sorteio. E aí, no dia 10 mesmo, no final do dia, a gente faz esse sorteio, faz até uma live aqui para o pessoal participar e encontra vocês dia 19 pessoalmente aqui na B3. Vai ser uma oportunidade única para quem nunca viu a B3 por dentro e para quem nunca teve essa experiência de participar aí de um IPO na prática. A minha primeira vez, inclusive, foi com o Spy ano passado e a energia é incrível, foi muito legal. É bem legal. Dessa vez vai ser maior, são três. Então pode esperar aí que vai vir coisa boa. A festa vai ser grande. Vai, vai. Fechou, Renatão. Cara, obrigado demais. Eu vi aqui alguma mensagem te dando os parabéns pelo ITF e pelo aniversário. Seu aniversário hoje? Foi ontem, foi Ô, ontem. rapaz, então parabéns atrasado. Obrigado, valeu, valeu. Parabéns também pelo trabalho. Vocês têm inovado muito o mercado de ETF no Brasil. É um privilégio ver essa história sendo escrita. E eu tenho certeza que é só o começo. À medida que a gente for popularizando esse produto, ganhando liquidez, a tendência disso é pegar fogo e voar demais. Valeu, valeu. Isso só é possível também graças à parceria que a gente tem. Obrigado mesmo. Tamo Genial, nota junto. 10 aí. Isso aí.
Gente, mais uma vez, obrigado por quem assistiu, quem ficou até aqui. Essa live vai ficar disponível no nosso canal, no nosso perfil. E qualquer dúvida que surgir, se você está assistindo agora ao vivo e tiver uma dúvida depois, ou se você está assistindo a gravação e tiver uma dúvida na hora, pode mandar no direct que a gente está super à disposição. Fechado. Muito obrigado. Boa semana aí para todo mundo. Igualmente, gente, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, abração.